Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o chefe Tom Oliveira, você está no Oliveira Gastronomia e eu vim hoje trazer uma informação para vocês a respeito de fermento. A gente já fez um vídeo anteriormente sobre fermento químico e bicarbonato de sódio. Se você não assistiu, volta lá, vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. Tá? Que tinha a diferença entre o fermento químico e o bicarbonato de sódio. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre o fermento químico e o fermento biológico, né? Que as pessoas às vezes confundem, mas não são iguais, eles são bem diferentes, tá? Então, antes de mais nada, capricha no like e compartilha com os amigos, tá? Para a gente começar, a gente precisa pensar um pouco sobre as receitas que a gente pega. Muitas vezes a gente se depara lá com a receita pedindo uma colher de sopa de fermento químico ou 20 gramas, um tablete de fermento biológico. Mas o que são eles? O fermento químico, assim como eu já tinha explicado no vídeo anterior, ele é um fermento que ele é utilizado para a geração de bolhas, né, de gás carbônico dentro da sua massa, e a ação dele é desencadeada pelo calor. Então, quando ele tem uma fonte de calor, ele começa a aquecer e ele começa a criar essas bolhas, o que faz a sua massa crescer. O fermento biológico, ele já é uma outra história. Eles são leveduras que vão atuando, pode ser leveduras fúngicas, né? Ou podem ser bactérias. Essas bactérias elas são desenvolvidas mais em fermentação natural, leveduras naturais, né? Enfim. E aí o que acontece? Essas bactérias, essas leveduras, elas servem para a mesma função, porém elas partem da quebra do açúcar, elas fazem uma fermentação que a gente chama de fermentação alcoólica, que elas quebram esse açúcar dentro da massa. Então a própria farinha de trigo ela é uma fonte de açúcar, então ele é quebrado e essa quebra ela gera calor e gás carbônico, então ela gera essas bolhas também, né? Então essa fermentação ela é um pouco mais demorada do que a fermentação química. A gente viu aquele dia que basta jogar água quente dentro do fermento químico que ele já começa a gerar essas bolhas, e não acontece isso no fermento biológico. Você joga água quente nele, ele vai permanecer da mesma forma. Essa é uma coisa que leva um pouco de tempo. Então, partindo disso, a gente pode se perguntar: eu posso utilizar o fermento químico no lugar do biológico e vice-versa? Tudo depende da receita. Tem receitas que não aceitam. Então, a grande maioria das respostas seria não. Né? Então, o fermento biológico tem a sua função, geralmente em massas de pão, massas fermentadas, né? Com fermentação longa, e o fermento químico são as fermentações mais lentas. Então a gente não poderia utilizar um no lugar em substituição do outro, tá bom? Por enquanto é isso que eu queria dizer para vocês. O vídeo é bem rapidinho, é só para explicar isso. Tá? Então, se ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder todos. Tá? Então, capricha no like, compartilha com os amigos e continua acompanhando o canal para mais informações. Tá bom? Tchau!